tudo jóia? Ó, terminamos o nosso primeiro bloco. Você já tomou um cafezinho aí, bebeu uma água, fez um lanche e agora a gente está voltando para a segunda parte. Então, se liga só. No primeiro momento, a gente definiu a regra geral da crase. O termo anterior exige a preposição a e o termo posterior admite o artigo a. E aí, nós definimos que no processo da crase, é claro, além do artigo, também tem os pronomes. Mas nós vimos que na incidência maior, quem manda é o artigo. Em 98% dos casos de crase na língua portuguesa, nós temos a fusão da preposição a com o artigo a. Então, aquela primeira parte da nossa aula foi destinada ao processo que mais cai nas provas de concurso público. Vocês vão reparar que no CESP também não é diferente. Então, é sempre preposição a com artigo a. Os outros casos são casos mais corriqueiros, mais, de vez em quando. Agora, quando a gente pensa no artigo a, cai muito. Então, por isso, aquele nosso primeiro processo de estudo foi relacionado às palavras que não admitem o uso do artigo a ou do artigo as. Agora, a gente vai para a segunda etapa. E na segunda etapa, nós vamos estudar as expressões adverbiais de lugar. Quem, geralmente o homem, fez um pré-técnico, deve ter estudado, ou não só um pré-técnico, o pré-militar principalmente, deve ter estudado isso daqui com outro nomezinho, chamado topônimo. Então, essas expressões adverbiais de lugar, para que eu possa entender se tem ou não tem crase de forma correta, eu devo fazer a verificação através da troca do termo regente. Então, eu tenho aqui, vou a Bahia e vou a Recife. Se eu estou indo, eu vou verificar colocando voltando. Então, vamos colocar aqui a tela em branco para ficar melhor visualmente. Eu boto assim, ó, vou a Recife, para eu saber se tem ou não tem crase e que tipo de classe gramatical nós temos. Eu vou colocar agora voltando. Então, eu volto de Recife ou eu volto da Recife? Eu volto de Recife. Na hora que eu coloco volto de Recife, observem que eu tenho apenas a preposição de. Se eu tenho apenas a preposição de, isso significa que a palavra Recife não admite artigo e, consequentemente, não teremos a crase. Então, na frase vou a Recife, este a é apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior, que é o verbo ir. Se eu vou a algum lugar. Mas o termo posterior, como acabamos de ver, não admite o artigo a, então não tem crase. Agora, quando a gente coloca vou à Bahia, observem o que acontece. Vou à Bahia. Se eu vou à Bahia, eu vou colocar agora o quê? Voltando. Então, eu volto da Bahia. Se eu volto da Bahia, observem o que significa este da. Este da é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso significa que a palavra Bahia admite o artigo a. Então, na frase vou à Bahia tem crase pela regra geral. Se eu vou a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é a palavra Bahia, que acabamos de ver que admite o artigo. Então, se tem preposição mais artigo, tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase. Tem algum outro caso aí, Sidney? Tem. Eu boto assim, ó. Vou a Recife das belas praias. Inclusive, recomendo muito, tá? Recomendo muito. Aliás, esse assunto é um assunto muito importante. E agora no CID Concursos, porque em parceria com lá Concursos, aqui no CID Concursos a gente criou uma estrutura para que o aluno possa ter um material gratuito de excelência. Então, se você colocar aí, ó,
CID Concursos, tá? Sem o www. cidconcursos.com.br. Nós vamos disponibilizar materiais gratuitos das disciplinas. Então, crase, quer fazer um pouquinho mais de questão com gabarito e não quer perder tempo num outro site, correr o risco de pegar um gabarito errado? Venha para o CID Concursos e acesse, você vai ter disponível material de crase, de pontuação e por aí vai, tá? Tranquilo, meu companheiro? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa brincadeira, ó. Coloquei Vou a Recife das Belas Praias. Recomendo muito a cidade, vale a pena, maravilhosa. Então, quem é de Recife, ó, um beijão. Se eu só colocasse Vou a Recife, não teria crase, como já vimos. Mas eu especifiquei, é Recife das Belas Praias. E como eu especifiquei, o termo passa a admitir o artigo. Não é só com a palavra casa, não. É com qualquer termo na língua portuguesa ao ser especificado. Ou seja, todo termo na língua portuguesa ao ser especificado, obrigatoriamente passa a admitir artigo. Como o termo anterior aqui no caso está exigindo a preposição a, e o posterior agora ao ser especificado passa a admitir o artigo, nós temos crase. É como se eu dissesse, volto da Recife das Belas Praias. Você gravou isso daí na época da escola através de uma observação que era uma musiquinha na escola. Eu lembro que a minha saudosa tia Vera, lá do ensino fundamental, ensinava. É uma observação assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no ar. Se vou a e volto de, acento para que. E aí, meu companheiro, eu vou só ensinar e explicar direitinho o que é esse macetinho, que na verdade é uma constatação de regra geral. Se eu vou a e volto da, o que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Ou seja, se tem preposição mais artigo, por isso tem a crase. Se eu vou a e volto de, o de é só uma preposição. Se é só uma preposição, crase para quê? Não tem como ter, afinal de contas é só uma preposição. E crase é fusão de preposição mais artigo. Na época da escola, eu aprendi isso no ritmo de Jingle Bell. Vale a pena, canta para o teu filho, para tua filha, para o namorado, para a namorada. É assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no a. Se vou a e volto de, acento para quê? Hey! Era assim que a gente fazia. Ficava todo mundo sentado. Quando chegava o momento do rei, todo mundo, né, pulava da cadeira e hey! Era um barato. Né? Muito animado, seja, deixa de bobeira, vamos adiante. Então vamos adiante, porque chegou uma observação aqui interessante, ó. Então, ó. Opa! Presta atenção. Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, já mencionamos anteriormente, e terra no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. Por que eu coloquei assim? Porque é exatamente assim que você vai visualizar numa gramática para concurso público, inclusive nas gramáticas tradicionais que você encontrar. E é por isso que eu coloquei exatamente igual, para poder enfatizar na sua cabeça que não é o fato de estar especificado que vai ter a crase. O fato de especificar vai passar a admitir artigo. Nós já vimos no primeiro bloco, né? Quase falei igual Cebolinha, né? Nós já vimos no primeiro bloco. Então, acompanha aqui comigo. Quando eu coloco cheguei a casa, a gente já viu que a palavra casa não admite artigo e, consequentemente, aqui não vai ter crase. Este a vai ser apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Agora, quando eu coloco cheguei à casa das minhas primas, ao especificar o termo casa, o termo passa a admitir artigo. Então, pela regra geral, se o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior agora, ao ser especificado, está admitindo o artigo, a gente tem crase. Isso acontece com a palavra casa e também acontece com a palavra terra. Então, aqui, ó, reparem, a tripulação da Gol desceu à terra, sentido de chão firme.
Então não está especificado, não tem artigo, consequentemente não tem crase, aquele a é apenas uma preposição. Agora, a aeromoça da Gol chegou à terra de seus tios. Então agora eu especifiquei a palavra terra. E como o termo anterior está exigindo a preposição a, preposição mais artigo tem crase. Só que é o seguinte, com a palavra terra, pode ser que surja uma pegadinha. Porque nós temos terra com T minúsculo, que é no sentido de, chão firme, mas nós temos terra com T maiúsculo, que significa planeta. E aqui é diferente. Então, terra, que significa chão firme, não tem artigo. Consequentemente, não pode ter a crase se não tiver especificado. Foi o exemplo. A tripulação da Gol desceu à terra, com T minúsculo, não tem crase. Mas terra, no sentido de planeta, é um substantivo feminino que admite o artigo. Então, ao dizer, os astronautas regressaram à Terra, ao planeta Terra, aí eu tenho crase obrigatoriamente, sem precisar especificar. Tranquilo ou não tranquilo? Então é só prestar atenção na letrinha, se está minúscula ou maiúscula. Então vamos lá. Esses dias a galera tem me zoado, com esse negócio de tranquilo ou não tranquilo. Eu tenho recebido muita mensagem. E aí, professor, tá tranquilo, favorável? Eu nem sabia desse negócio. Fiquei sabendo porque os alunos começaram a me mandar e-mail, Agora deixa pra lá, Vem aqui comigo. Crase. Merecem destaque. Já botei aqui. É outra parada, Opa, ponto 3. Vamos para o ponto 3 agora. Ponto 3 é importante, gente. Eu disse a vocês, são 4 pontos. Dos 4 pontos, 3 pontos são basicamente a regra geral de crase. Eu vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. E se eu ficar na dúvida, é só fazer aquele macetinho, que é a substituição do termo feminino pelo masculino. Acarretou na construção ao, eu tenho crase no singular. Acarretou na construção aos, eu tenho crase no plural. Agora aqui é o seguinte, aqui é uma crase semântica, evita ambiguidade, evita confusão. Então, não tem necessariamente um termo anterior exigindo a preposição a e um posterior admitindo o artigo a. É uma crase semântica, tem a ver muito com interpretação. Então, acompanha aqui comigo, As expressões adverbiais, as locuções conjuntivas e as locuções prepositivas de que participam a palavra feminina terão crase. Exemplo, à tarde, a proporção que, a força de, à toa, a procura de, as escondidas, à noite, à direita, as ordens e por aí vai. Agora vamos entender isso daqui, Por que essas expressões têm crase? Porque a locução conjuntiva, a locução prepositiva e a expressão adverbial, elas sempre têm preposição. A partir do momento que eu coloco uma palavra feminina, ela passa a ter também um artigo. E é por isso que eu passo a ter o quê? A crase. Agora observa aqui comigo. Eu boto um exemplo assim, Vendi à vista. Eu posso escrever uma sentença assim? Eu até posso. Só que aí o que eu estou querendo dizer com esta sentença? Que eu sou um desesperado, coitado, que eu estou vendendo meus próprios olhos. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende alguma coisa, e eu estou vendendo o quê? À vista. Lembrando, para você não dar mole, que a gente só tem uma vista e que eu tenho 2 olhos. Por isso eu não posso nem dizer que estou descansando as vistas. Eu só posso dizer que estou descansando os olhos ou então que eu estou descansando a vista. Agora, se a minha intenção não é dizer que eu estou vendendo meus olhos, que eu sou um pobre coitado, se a minha intenção é dizer que eu vendi alguma coisa de primeira, que foi a forma da venda, o modo da venda, então eu vou colocar um acento aqui. E aí eu mudo tudo. Eu passo a ter um verbo intransitivo e uma expressão adverbial modal. Agora pensa comigo. E se eu botar vendi a prazo? Se der um rolê no subúrbio carioca, você vai visualizar com acento. Porque o pensamento do camarada é o seguinte, se venda à vista tem crase, venda a prazo também tem crase. Só que é o seguinte, é só com a palavra feminina.
Aqui eu tenho uma palavra masculina. E se a palavra é masculina, não tem o artigo, não é verdade? Se a palavra é masculina, este a é só uma preposição. Então, tudo bem, aqui eu tenho uma adjunta adverbial modal, mas a palavra é masculina, então não tem crase. Aí, para a gente poder brincar com isso, eu coloquei aqui 3 pares que às vezes caem nas provas para a gente poder brincar um pouco. E para mostrar que a língua escrita é muito precisa, mais precisa até do que a fala. Não mais rica, porque é óbvio que a fala é muito mais rica que a escrita. Mas na hora de pronunciar uma expressão com crase, a gente não diferencia na prosódia. Observa que aqui eu tenho bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Eu não vou dizer bateu a porta, isso não existe. A gente já viu aqui que seja artigo, seja preposição ou até mesmo a fusão, a pronúncia é sempre a mesma. Cheguei a casa, fui à feira, cheguei à casa do Pedro, cheguei à escola, a pronúncia é sempre a mesma. Então é bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Quando isso cai em prova, muito aluno confunde, porque ele acha que a crase é facultativa. E não é facultativa, porque crase facultativa não altera o sentido. E aqui vai alterar o sentido. E outra coisa, tem um aluno que pensa assim, uma das duas está errada, porque o avaliador ele é maldito, ele é traiçoeiro. De repente você faz uma questão com opções, aí ele diz assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que está errada, de acordo com acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Aí o que ele faz? Ele bota bateu a porta com crase, bateu a porta sem crase, e umas outras 2 ou 3 expressões que não tem nada a ver com isso daqui. Aí o aluno pira, ele pensa assim, é uma das duas, já que elas são parecidas. É ou não é assim que o candidato pensa às vezes? Mas não pode, você tem de ir no ponto certo. Então observa aqui comigo, bizu que eu vou te dar. Quando tiver a expressão com o acento grave, vai sempre indicar uma circunstância. E sem o acento vai ser a própria coisa em si. Então, quando eu digo bateu na porta, é diferente de tudo isso daqui. Eu tenho 3 expressões relacionadas a bater com a porta. Então, se é bateu na porta, bateu na porta, o cara deu um soco. Pá! Ou então o cara deu uma pesada. Ele estava puto, deu um soco na porta. Agora, se ele fez isso aqui, toque, né? Toque, toque. Aí é com crase. Então aqui, com crase, significa toque. E se ele fechou a porta na cara de alguém, ou simplesmente fechou normalmente, aí você tem bateu a porta sem o acento. Então aqui significa fechar. Até aí tudo bem, não é? Agora, marca um asterisco no teu material, porque chegou à noite cai muito em provas. Eu tenho chegou à noite com crase e chegou à noite sem crase. Quando eu coloco a crase, significa uma circunstância. Então, eu posso dizer que o camarada chegou durante a noite. É uma expressão adverbial temporal de que participa uma palavra feminina. Então, isso significa que alguém chegou durante a noite, é claro. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João. Maria chegou à noite. E não tem hora especificada. Pode ter sido 8, 9, 10, tanto faz. Agora, quando eu coloco chegou à noite sem a crase, a noite chegou, significa que anoiteceu. E tem hora especificada, tá? O dia começa às 6 da manhã e a noite começa às 18 horas. Sidney, se for horário de verão, aí você está de sacanagem com a minha cara, né? É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. E hoje eu esqueci de trazer uma garrafinha sensacional que eu ganhei, pô, dei mole. Mas deixa pra lá, Vem aqui comigo. Saiu a francesa com crase e sem crase. Essa daqui você já está mais esperto, com certeza já pescou. Saiu a francesa com crase, significa sair discretamente. Alguém saiu discretamente. Qualquer pessoa, tanto faz. Alguém saiu discretamente. Aí você vai pensar assim, ué, Sidney, mas e o saiu de fininho? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro,
a galera faz muito essa analogia com a pizza francesa, que é cortada em tubinhos fininhos. Então a gente faz, né, essa associação. Ah, saiu a francesa e saiu de fininho. Mas na verdade a expressão significa na íntegra, sair discretamente, até mesmo porque é um processo cultural. O brasileiro é muito diferente do francês em relação a esse aspecto. Quando um brasileiro, por exemplo, eu vou à sua festa de aniversário. Aí vamos supor que você seja uma mulher. Eu estou indo na sua festa de aniversário. Eu vou falar com você na hora de ir embora, mas vou falar também, caso você tenha um marido, com seu marido, vou falar com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com os amigos, vou falar com todo mundo antes de ir embora. E o francês, ele simplesmente na hora de ir embora, deu vontade, ele levanta e vai embora. Não fala nem com o aniversariante. É um processo cultural. Ah, ele é mal educado. Não, gente, é cultural, ele não é mal educado. É um processo cultural. Então, sair à francesa significa sair discretamente. Agora, quando eu coloco saiu a francesa sem a crase, porque na verdade a francesa saiu. Então, significa que aqui uma mulher francesa saiu. Sidney, tem mais alguns outros aspectos? Tem, bem interessantes até. Ó. Vamos ampliar esse conhecimento relacionado à crase semântica. Eu coloco assim, ó, lavou a máquina. Não estou utilizando essa expressão à toa. Ali eu tenho um possível adjunto adverbial de instrumento. E o adjunto adverbial de instrumento gera uma discussão entre os gramáticos. E eu não estou falando de gramático. Na verdade, existe diferença. Tem o gramático, que é o gramático tradicional, e tem o autor de gramática para concursos públicos, o que é muito diferente. Então, eu não estou agora falando de autor de gramática para concurso público, não. Eu estou falando de gramático tradicional. Eles divergem nesse ponto. Então, tem autor que vai dizer que a crase aqui é obrigatória, tem autor que vai dizer que a crase é proibitiva e tem autor que vai dizer que a crase é facultativa. Então, vamos lá, devagar com a dor. 3 situações. Ou é proibida, ou é facultativa, ou é obrigatória. Como você vai agir num caso como esse? Primeira coisa que eu vou te dizer. Isso nunca foi uma questão definidora. Nunca foi uma alternativa definidora de uma questão em prova. Segundo, você vai fazer com o seu bom senso. Porque se não provocar uma ambiguidade, eu vou deixar esse adjunto adverbial de instrumento sem o acento. Não precisa, não faz diferença. Agora, se provocar uma ambiguidade e eu tenho uma intencionalidade discursiva, eu tenho de colocar o acento se eu quiser evitar um problema. Por exemplo, quando eu coloco lavou a máquina sem crase, eu, na verdade, estou lavando o quê? A própria máquina, a coisa em si. Então, estou lavando ali aquele objeto, aquele utensílio doméstico, sei lá, de repente uma máquina de lavar. Agora, e se a minha intenção é dizer que eu estou lavando uma blusa na máquina, então eu estou usando a máquina como adjunto adverbial de instrumento. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou colocar o acento ali. Quero que vocês entendam isso. Se eu deixar sem o acento, eu vou ter, na verdade, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Não é verdade? Então, estou lavando a máquina em si. Ou então, dependendo da situação, eu vou até pensar que a máquina é o sujeito. Vai depender de como a gente construir ali. Tudo depende do contexto. Se eu colocasse lavei a máquina, então verbo transitivo direto e a máquina objeto direto. Agora, se eu botar lavou a máquina mesmo, a máquina lavou alguma coisa. Agora, se a minha intenção é dizer que eu lavei alguma coisa na máquina, eu vou ter de colocar com acento grave. Estão pescando? Como é que está funcionando? Sidney, e o famoso dar à luz? Vamos lá. Deu à luz. Existem 2 possibilidades. Tem a luz da light e tem a luz no sentido de parir. A luz da light é sem crase. A light deu a luz ao povo. Ou então, o professor deu a luz do conhecimento ao aluno. Agora, no sentido de parir, obrigatoriamente tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque a concepção é até poética. Onde é que está o filho? Está no útero.
Como é que é o útero? Escuro. E o que a mãe faz? A mãe pega o filho, então ela vai dar o filho à luz do mundo. Dá o filho à vida. Tanto é que quando saiu no jornal sobre o nascimento do filho da Angélica, saiu assim, ó. Angélica deu Joaquim, que é o filho dela, um dos filhos, né? Joaquim à luz. Ou seja, ela deu o filho Joaquim à luz do mundo. Até aí tudo bem, né? Agora, eu disse a vocês que isso gera conflito, que isso gera ambiguidade. Ou seja, gera até uma situação de morte. Imagina o seguinte, eu tenho espírito de gordinho. Se você quer me ver feliz, me alimente. Quer me ver triste, revoltado, me deixe com fome. Aí o que eu fiz? Eu fui a Parmê, naquela promoção de R$10. Pô, baratinho, né? Vou aproveitar. Aí eu comi muito, desesperadamente. E aí eu fiquei feliz. Como eu fiquei feliz por apenas R$10, eu quis compartilhar essa minha felicidade com meu amigo Fabão, que é um policial matador, violento. Aí eu cheguei à casa dele feliz da vida, aí eu disse assim, pô Fabão, hoje eu estou muito feliz. Aí ele falou, o que houve, Sidney? O que aconteceu? Aí eu disse para ele assim, ó, Fabão, hoje eu comi a Vera. Aí eu quis dizer assim, ó. Mas o Fabão, infelizmente, entendeu assim. Aí na hora que eu disse que eu comia a Vera, o Fabão pegou uma arma e falou assim, eu vou te matar, seu cabra safado. Eu falei, Fabão, pelo amor de Deus, eu comi a Vera, mas foi com crase. E aí ferrou, né? Porque ele pensou que era uma parada de sex shop. Então vamos entender aqui agora, ó. Quando eu digo comi a Vera com crase, o verbo aqui é intransitivo. A intenção é dizer que eu comi muito alguma coisa. E aqui vai ter um adjunto adverbial de intensidade. Mas se eu colocar sem a crase, sem o acento grave, eu vou ter um verbo transitivo direto, vai ser no sentido sexual mesmo, e a Vera vai ser um objeto direto. Aí tem aluno agora que deve estar pensando assim, caramba, esse professor é maluco, está falando no sentido sexual. Gente, somos adultos. E a língua portuguesa permeia em todos os ambientes. Por exemplo, quando a gente, hoje, adulto, é perguntado em relação ao verbo comer, o nosso superego nos controla. Então, se eu perguntasse numa turma, numa sala de aula, e aí, gente, quem come, come. Aí todo mundo, quem come, come alguma coisa. Só que, quando você era moleque, você não respondia quem come, come alguma coisa. Você respondia quem come, come alguma coisa ou alguém estava certo. Porque para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Então aqui, ó, comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação de ser comida? A Vera. Então, gente, este é o processo. Como isso pode cair numa questão? Se o avaliador for esperto. Ele vai criar uma sentença que tenha uma expressão como essas daqui que a gente acabou de ver, de bateu a porta, chegou à noite. E ele vai perguntar se o acento grave indicativo do fenômeno da crase pode ser retirado sem atribuir prejuízo gramatical e alteração semântica. Aí é o seguinte, o prejuízo gramatical não vai ter, porque a sentença continua correta do mesmo jeito. Agora, vai ter alteração semântica? É óbvio que vai ter. Então, ele vai brincar com essas expressões e com as expressões facultativas. Ele pode nem brincar com a questão do prejuízo gramatical, ele pode ir direto no sentido. Então, ó, se eu retirar esse acento, vai ter uma alteração semântica? Vai ter alteração de sentido? Nesse caso, sim. E se for uma crase facultativa, pode retirar? Pode, e não vai ter alteração semântica, tranquilo? Então vamos lá. Agora, vamos para a danada da crase facultativa. E é o seguinte, vai depender muito do avaliador. O avaliador ele pode criar uma questão para você não zerar, ou ele pode realmente fazer uma questão para te derrubar. Se for para não zerar, é só isso daqui, ó. 3 casos facultativos de crase de forma gramatical na língua portuguesa. Nome próprio feminino, preposição até e pronome possessivo feminino. Acabou. Agora, se ele tentar te ludibriar, é muito importante que você entenda
porque são facultativas, tá? Então vamos observar uma por uma. Então vem aqui comigo. Primeiro, em relação ao nome próprio feminino. Então eu coloco aqui, ó, dei um recado a Atadolfa com crase e dei um recado a Atadolfa sem a crase. Então, nós estamos diante de um nome próprio feminino. O que vai ser facultativo aqui, na verdade? O uso do artigo. Eu não preciso ir muito longe para poder brincar com isso, não. Eu vou comparar o Rio de Janeiro a Niterói. Vou atravessar a ponte. Por que eu estou dizendo que o uso do artigo é facultativo? Porque ele realmente é facultativo diante de qualquer nome próprio. Aqui no Rio, a galera gosta de utilizar o artigo. Então eu digo que eu vou à casa do João, que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa da Michele. Agora, lá em Niterói, eles não gostam. Então eles dizem que vão à casa de João, que vão à casa de Maria, que vão à casa de Michele. E faz diferença? Não faz a menor diferença, porque o uso do artigo diante de qualquer nome próprio é facultativo. Agora, por que a gente usa o nome próprio feminino então, Sidney? Simples, porque a gente está trabalhando num caso de crase, que é a fusão da preposição a com o artigo a, que é um artigo feminino que fica diante do substantivo feminino. Se aqui a gente tem um nome próprio, é porque é um substantivo. Só que diante do nome próprio feminino, o uso do artigo é facultativo. Aí a gente vai observar agora, na sentença, a regência do processo. Dei um recado a Atadolfa. Nesse caso, quem dá alguma coisa a alguém. Então eu tenho aqui o verbo dar como um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. O que ele deu? Ele deu um recado, que é o objeto direto. E a quem ele deu? Ele deu a Atadolfa, que é o objeto indireto, regido pela preposição a. Isso significa que o termo anterior, o verbo dar, ele exigiu a preposição a. Quem dá alguma coisa a alguém. Mas o termo posterior é um nome próprio feminino. Então o uso do artigo é facultativo. Isso significa que se eu coloco, é como se eu usasse o artigo. Se eu não coloco, é como se eu não usasse o artigo. Então, se não tem um acento, esse a aqui, gramaticalmente falando, morfologicamente, ele é apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior, que no caso é o verbo dar. Se você quiser fazer a prova dos 9, basta pegar aquele nome próprio feminino e substituir por um outro nome próprio masculino. Por exemplo, João. E você vai observar que você pode criar duas construções. Você pode dizer, dei um recado ao João, e pode dizer, dei um recado a João. E aí observa, o que você botou nas duas sentenças? A preposição a. E sabe por quê? Porque ela foi exigida pelo verbo. Porque quem dá alguma coisa a alguém. Agora, o que você botou na primeira e não botou na segunda? O artigo. E por quê? Porque ele é facultativo. Tanto faz eu dizer que eu dei um recado ao João, ou então que eu dei um recado a João. Tranquilo? Então aqui, quando eu dei um recado a João, não só botei a preposição? Mesma coisa aconteceu quando eu disse que eu dei um recado a Maria, quer dizer, a Atadolfa, sem o acento indicativo do fenômeno da crase, tá? Agora, Sidney, estava fazendo aqui uma questãozinha, e aí eu vi uma questão de alusão histórica. Então vamos lá, ó. Eu me refiro a Joana d'Arc. Joana d'Arc é um nome próprio, beleza. Só que agora não é qualquer Joana. Observa que é a Joana d'Arc. É um elemento da nossa história. E toda vez que eu faço uma alusão histórica, ó, fiz uma alusão histórica, eu não uso o artigo.
Se eu não uso o artigo, o uso da crase é proibida. Então, aqui, o uso da crase é proibido, né, no caso, para ficar correto. Então, aqui, este a é apenas uma preposição. E se você quiser fazer a prova dos 9, tira Joana d'Arc e coloca Napoleão Bonaparte. Eu me refiro a Napoleão Bonaparte. Então, se só ficou a, é porque é apenas uma preposição. Aí você vai pensar assim, Sidney, mas eu estava vendo também um negócio de celebridade. Como é que funciona? E se fosse a Xuxa? Então vamos lá, ó. Dei um recado à Xuxa. E Xuxa, notoriamente, é uma celebridade, uma pessoa famosa. Aí tem um artigo que é muito interessante. Na verdade, é um capítulo sobre artigo que tem na gramática do Celso Cunha, que é uma gramática muito importante, tá? Muito utilizada nas provas de concurso público. Nesse capítulo de artigo, ele tem 42 páginas só sobre o artigo. Aí ele fala da questão da intimidade. O que o Celso Cunha diz? Quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu uso o artigo. Caso eu não tenha intimidade, eu não uso o artigo. E vamos pensar, se a Xuxa é uma celebridade, eu tenho intimidade com ela? Não, não tenho. Ah, Sidney, mas e se eu conhecer a Xuxa? Eu, no caso, se conhecesse a Xuxa, né, fica até difícil de falar, um trava-língua, né? Se eu conhecesse a Xuxa, eu seria o quê? O porteiro, o faxineiro, o motorista. Eu não sou o quê? O marido da Xuxa. É ou não é verdade? Não sou o namorado da Xuxa, não sou o Luciano Zafi. Aí o que acontece? A banca parte do pressuposto que você não conhece a Xuxa. Porque se você fosse o marido da Xuxa, não estaria fazendo concurso público, não é não? Agora, se a banca parte desse pressuposto e a Xuxa não é uma pessoa íntima a mim, significa que eu não vou usar o artigo. Então este a, mais uma vez, é só uma preposição e eu não tenho o quê? Eu não tenho crase. Agora, e se o avaliador for um camarada muito esperto? Ele pode fazer assim, ó. Dei um recado à Xuxa. Aí ele vai botar uma vírgula agora, ó. Vírgula. Minha irmã. Nesse momento, se é minha irmã, tem ou não tem intimidade? Tem. E se tem intimidade, coloca ou não coloca o artigo? Coloco. E aí você vai pensar agora na regra geral. O termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior, por ter intimidade agora, tem obrigatoriamente o artigo a. Então, se eu tenho preposição mais artigo, eu tenho a crase obrigatória. Show de bola? Tranquilo? Agora vamos para o nosso segundo caso. Então, você já anotou aí, em relação ao nome próprio feminino, em que o uso do artigo, na verdade, é facultativo. Agora, vamos trabalhar com a preposição até. E com a preposição até, o que vai ser facultativo? O uso da preposição a, porque eu tenho a expressão até, mas eu tenho também a expressão até a, em que o a é uma preposição que, dependendo do contexto, vai indicar algum valor semântico. Não obrigatoriamente é sempre o mesmo valor, até mesmo porque a gente já sabe que a preposição em si não tem um valor semântico, ela vai ter um valor no contexto ao qual ela faz parte. Então, coloca assim, ó, vou. Vou até a praia com crase e vou até a praia sem crase. A gente tem normalmente ou expressão com lugar ou uma expressão temporal. Aqui no Rio de Janeiro tem um mercado muito famoso chamado Mercado Guanabara. Não sei se tem em outros estados, nunca reparei. Então eles colocam sempre assim. As lojas ficarão abertas até às 22 horas. Nesse momento, ele usou a preposição até? Usou, então a crase é facultativa. Tanto faz ele colocar esse às 22 com ou sem o acento. Agora, aqui no caso, a gente está trabalhando com uma relação de lugar, uma relação locativa. Então, quando eu coloco vou até a praia com crase, significa que eu utilizei a expressão até a. E quando eu coloco vou até a praia sem crase, significa que eu usei apenas a preposição até. Isso significa que o a sem um acento, neste caso aqui, ele é um artigo. E para observar
que realmente está correto, basta fazer a prova dos 9. Vamos pegar o termo feminino praia e substituir por um termo masculino. Por exemplo, parque. Eu posso ou não posso dizer que eu vou até ao parque ou então que eu vou até o parque. E aí observem o que eu botei nas duas sentenças. O artigo. E o que eu coloquei na primeira e não coloquei na segunda e não fez a menor diferença? A preposição. Isso significa que claramente aqui, quando eu não tenho acento, eu tenho na verdade apenas um artigo. Isso é importante, Sidney? Isso é muito importante. Olha só que questão interessante, eu vi uma vez. O camarada botou, não foi... O nome é Atadolfa, não. Ele botou Maria, né? Se eu não me engano. Salvo engano, foi Maria. Aí ele botou assim, ó. Dei um recado a Maria. Ele botou sem o acento. Aí ele destacou o A e disse assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que possui o mesmo valor morfológico do enunciado. Aí o que aconteceu? De sacanagem, ele botou vou até a praia sem crase. Aí muito aluno fez a associação com a crase facultativa e marcou essa opção. Mas ele não perguntou sobre crase facultativa. Ele queria uma opção que tivesse o mesmo valor morfológico do termo destacado no enunciado. Só que a gente já viu, quando eu coloco dei um recado a Maria, sem o acento, aquele A é apenas uma preposição. E aqui, o A é artigo. Então fica a dica, domine esse processo para não cair em nenhuma pegadinha do CESP, tá? Agora, vamos para o próximo aspecto, que é o pronome possessivo feminino. E esse aí, ó, pode anotar no teu material, pode botar um asterisco, pode botar um frufru, destacar, colocar colorido, um balãozinho, uma borboleta, um coração, porque é muito cobrado. Então eu coloco assim, ó. Refiro-me à minha amiga com crase e refiro-me à minha amiga sem crase. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu tenho um pronome possessivo feminino. Mas para esse pronome possessivo feminino ter realmente o uso da preposição, o uso da crase facultativa, eu, na verdade, vou ter de ter um algo a mais. Porque não vai ser uma crase facultativa. A gente já viu no outro caso. O que é facultativo? Ou o uso da preposição ou o uso do artigo. Aqui, no caso, é o uso do artigo que vai ser facultativo. Quando o pronome for possessivo feminino, adjetivo singular. Como assim, Sidney, adjetivo singular? Então vamos lá. Na primeira aula, a gente falou sobre isso. Na primeira aula ou na segunda aula, acho que na aula sobre classes gramaticais, está bem claro. Na aula sobre classes gramaticais, a gente fala sobre o pronome. Então, ao falar do pronome, que é o termo que trabalha pronome, que é o substantivo, a gente observou que esse cara ou acompanha o substantivo ou substitui o substantivo. Se ele serve para acompanhar o substantivo, ele se chama pronome adjetivo. Afinal de contas, é uma função própria do adjetivo, acompanhar o substantivo. Agora, se ele serve para substituir, então ele se chama pronome substantivo. Aí eu coloco assim, ó. Minha amiga, como está ali no exemplo, é bonita. Minha amiga é bonita. Observem que este sujeito aqui, ó, quem é o sujeito? Minha amiga. Quem é o núcleo do sujeito? Amiga, porque é o substantivo, é o nome, é o termo determinado. Este minha é um pronome que está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está acompanhando o nome. Por isso que eu primeiro chamo de pronome adjetivo. É claro que depois, numa análise mais aprofundada, eu vou chamar de pronome pessoal. De pronome possessivo, porque indica o quê? Posse. Agora,
Nesse caso, o uso do artigo é facultativo. Eu posso dizer, minha amiga é bonita, mas eu também posso dizer, a minha amiga é bonita. Até aí, tudo bem? Então, o uso do artigo é facultativo diante do pronome possessivo adjetivo. Então, vamos observar. Aqui, ó, quando eu tenho o acento, é como se eu botasse o artigo. Quando eu não tenho acento, é como se eu não botasse o artigo. Então, este a aqui é apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. Porque quem se refere a. Se quiser fazer a prova dos 9, bota meu amigo aqui, ó. Então, você vai observar que eu posso dizer refiro-me ao meu amigo ou então refiro-me a meu amigo. O que eu coloquei nos dois? A preposição a, que foi exigida pelo verbo referir. O que eu não coloquei nos dois e não fez a menor diferença? O uso do artigo. Porque tanto faz eu usar o artigo diante de um pronome possessivo adjetivo. Porque eu posso dizer meu amigo é bonito ou então o meu amigo é bonito. Assim como minha amiga é bonita, ou então a minha amiga é bonita. Só que é o seguinte, isso quando ele é adjetivo, porque se ele for substantivo, aí a coisa muda de história, quer ver? Vou botar um exemplo interessante aqui pra gente, que o CESP gosta muito, ó. Eu me refiro à sua esposa. E não a minha. Aí o que o avaliador do CESP vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai colocar o acento nos dois casos, ele vai destacar os dois casos e ele vai dizer que nos dois casos nós temos uma ocorrência de crase facultativa. E se ele for muito traiçoeiro, ele ainda vai acrescentar, vai dizer que essa crase é facultativa exatamente por estarmos diante de pronomes possessivos femininos. E ele ainda pode dizer, né, pronome possessivo feminino no singular. Aí eu falo, porra, sinistro. Só que é o seguinte, o primeiro caso é facultativo, o segundo não. O segundo é obrigatório. E a gente vai entender o porquê, ó. Observa que esse primeiro aqui tem diante dele o pronome possessivo feminino sua, que está acompanhando o substantivo esposa. Então, como ele está acompanhando, o uso do artigo é facultativo. Tanto é que eu posso dizer sua esposa é bonita, ou então a sua esposa é bonita. Agora, aqui eu não tenho mais um pronome que acompanha, eu tenho um pronome que substitui. Quando eu digo eu me refiro à sua esposa e não à minha quem? A minha esposa é como se no lugar do minha estivesse escrito o quê? Esposa. Então, como ele está substituindo o termo esposa, ele passa a funcionar como se fosse um substantivo feminino. E se ele passa a funcionar como se fosse um substantivo feminino, ele passa a ter o uso do artigo a, que é o artigo feminino que acompanha o substantivo feminino. Então aqui a crase é obrigatória. É como se eu dissesse, eu me refiro à esposa. Coloque esposo, eu me refiro ao esposo. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, a gente também tem de pensar no caso da crase no singular. Então, vamos tirar aqui esse exemplo para não poluir. E vamos botar uma questãozinha, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, minhas amigas. O avaliador, que é sem vergonha, ele quer te derrubar, ele vai dizer que aqui a gente tem um caso de crase facultativa. Não. Aqui você vai sempre observar se é a preposição ou se é o artigo facultativo. Eu tenho um pronome possessivo feminino, que é adjetivo. Então, o uso do artigo é facultativo. Eu posso dizer, minhas amigas são bonitas, ou então, as minhas amigas são bonitas. Então, vamos lá. O uso do artigo é facultativo. Ou eu não uso,
ou eu uso. Só que se eu usar, vai ser o artigo as, porque é uma palavra feminina no plural. E é o seguinte, este termo anterior aqui está exigindo a preposição a, porque quem se refere a. Eu vou ter duas situações. Ou eu vou tentar fazer a fusão do a preposição com o nada, ou eu vou tentar fazer a fusão do a preposição com o artigo as. Se eu vou tentar fazer a fusão do a preposição com o nada, vai ter fusão? Não vai. Então, eu vou continuar tendo apenas o a preposição. Ou seja, eu posso dizer, eu me refiro a minhas amigas. Esse a não tem acento, ele é apenas uma preposição. Agora, se eu fizer a fusão do a preposição com o as artigo, a preposição mais as artigo é igual ao famoso as craseado. E aí é o seguinte, posso dizer que aqui a crase é facultativa? Não, só se tivesse no singular. Se eu tivesse colocado minha amiga, aí a crase seria facultativa. Agora, como eu coloquei no plural, botei o as, né, no plural, eu estou mostrando que eu usei o artigo as. Estou mostrando que usei. Então, a crase aqui, caso cobre, é uma crase obrigatória. Tranquilo? Finalizamos. Ufa! Então, agora a gente vai começar a exercitar. Primeiro, vamos fazer algumas questões para a gente poder fixar, depois as questões próprias da banca, tá? Então, acompanha aqui comigo, Pega aí no seu material, espertamente, e o que você vai fazer em todas essas frases? Você vai fazer antes de mim, depois você vai só corrigir, tá? Então, vamos lá, Primeira, diga às pessoas que me procurarem que tive de sair. É só observar a regência. Quem diz alguma coisa a alguém, nesse caso. O que foi dito? A pessoa disse que teve de sair. A quem? Às pessoas que a procuraram. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E aqui é óbvio. Se diz alguma coisa a alguém, o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior tem o artigo as, porque é um substantivo feminino no plural. Sidney, não percebi nada disso. Fiquei com uma dificuldade tremenda. O que eu faço? Eu pego o termo feminino no plural e substituo por uma palavra masculina no plural. Homens, por exemplo. Vai ficar diga aos homens. Então, se ficou diga aos homens, é porque tem crase. Simples assim. Substituiu por uma palavra masculina, ficou ao, tem crase no singular. Substituiu por uma palavra masculina no plural, ficou aos, tem crase no plural. Tá? Uma no singular, outra no plural. Agora aqui, fui à Europa de onde a Ásia. Esse exemplo é muito interessante, porque as pessoas não o utilizam muito. Então, as pessoas acham que aqui tem um caso de paralelismo sintático. E não é o caso. Não é o caso. Então, aqui é uma expressão formal, culta da língua. No dia a dia, a gente não utiliza. No dia a dia, a gente faz mais ou menos assim, Eu digo que eu vou à Madureira e de lá à Cascadura. Esse lá está fazendo referência a quem? A Madureira. Agora, aqui, a gente utilizou a expressão onde, que faz referência ao lugar. Então, fui à Europa de onde a Ásia, ou seja, estou no Brasil. Fui à Europa de onde a Ásia, ou seja, fui à Europa e da Europa fui à Ásia. Então, se são expressões adverbiais de lugar, eu vou fazer a verificação através da troca do termo regente. Vamos lá. Se eu fui à Europa, eu volto da Europa. Então, tem crase. Se eu fui à Ásia, eu volto da Ásia. Então, tem crase. Tranquilo? Agora, olha a próxima. Fui a Natal das Praias Inesquecíveis. Se fosse só fui a Natal, não teria crase, porque eu volto de Natal. Mas como a gente especificou, passou a ter artigo, consequentemente passou a ter o quê? Crase. Olha o próximo exemplo. Cheguei a casa tarde da noite ontem. E aí, veja bem que aqui apareceu a palavra casa no sentido de lar e moradia. Só que ela não foi especificada não, tá? Eu só disse um momento, que foi tarde da noite ontem. Eu não disse que foi da minha prima, do meu irmão, da minha cunhada. Eu não falei nada disso. Então, este a vai ser apenas uma preposição. Porque a palavra casa não admite artigo. E por que eu sei que é uma preposição? Porque o termo anterior está exigindo. Porque quem chega, chega a algum lugar. Então, aqui, gente, não tem crase não, tá? Aqui esse a é apenas uma preposição. Agora, olha a próxima. Preciso ir à terra dos meus antepassados.
terra é igual a casa. Não vai ter artigo, a não ser que esteja especificada. E aqui no caso está. Então, se eu preciso ir a algum lugar, eu estou exigindo a preposição a. E o posterior, agora ao ser especificado, também está admitindo o artigo. Então, eu tenho acento, eu tenho crase. Olha o próximo exemplo. À noite teremos de ficar à espreita. Esse à noite, Sidney, tem crase? É só você observar se dá para colocar a expressão durante a noite. Dá ou não dá para colocar durante a noite teremos de ficar à espreita? Claro que dá. Outra coisa que fez eu matar logo, a vírgula. Porque se esse à noite não tivesse o acento, funcionaria como sujeito. Eu não posso separar sujeito do verbo, não é verdade? Ali eu tenho a expressão adverbial temporal de que participa uma palavra feminina. Então eu tenho crase. Agora, continuando. À noite teremos de ficar à espreita. Esse à espreita é o quê? É o modo como o camarada vai ficar. Está ali, ó, só de butuca, observando. Na hora que der mole, pá! Então aqui é uma expressão adverbial modal de que participa uma palavra feminina. Tem crase. Na próxima, dobre à esquerda. Dobre à esquerda, dobre à direita, mais uma vez uma expressão adverbial de lugar de que participa uma palavra feminina. É para não confundir com isso aqui, ó. Dobre à esquerda. Então, mais uma vez aqui, tem crase. A próxima. A loja estava às moscas quando chegamos às 4 horas. O a de a loja não tem crase, ele é apenas um artigo. Mas o as de as moscas tem crase, porque mais uma vez eu tenho uma expressão adverbial modal. Como é que a loja está? As moscas, largada, abandonada e por aí vai. E aquele às 4 horas também tem crase, porque toda hora especificada tem crase. Chegamos às 2 horas, às 3 horas, às 3h40, às 3h30, às 3h50, sempre tem crase. Então chegamos às 4 horas, também tem crase, tá? Agora, prefiro isto àquilo. E agora a gente vai dar uma garibada nisso aqui, ó. Até apaguei para botar. Prefiro isto àquilo. O verbo preferir é um verbo que cai muito em provas. Porque no dia a dia as pessoas usam de forma equivocada. Então eu digo que eu prefiro mais uma coisa do que outra. E a gente já sabe, porque vimos isso na aula de regência, que quem prefere, prefere algo a outro. Então aqui, ó, quem prefere, prefere algo a outro. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto. O isto está funcionando como objeto direto. E o aquilo como objeto indireto. Só que aí você vai observar que o termo anterior está exigindo a preposição a. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. E o termo posterior é a palavra aquilo. Quando aparecer a palavra aquele, aquela ou aquilo, e o termo anterior está exigindo a preposição a, esta preposição a aqui vai fazer a fusão com esse azinho que tem aqui, e eu terei consequentemente a crase. Tranquilo ou não tranquilo? Muito tranquilo, não é? Agora, o próximo exemplo é sensacional, que está aí no material de vocês. Está assim, ó. A pessoa a que fiz referência não esteve presente à reunião. O a de a pessoa, claro que não tem porque é apenas um artigo. Agora vamos observar o próximo a. A pessoa a que fiz referência não esteve presente à reunião. Este que é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior pessoa. Detalhe, como é uma pessoa, eu aqui poderia utilizar 3 pronomes relativos. Eu poderia usar o que, eu poderia usar o qual e eu poderia usar o quem. Se fosse o quem, eu botaria assim, ó, apenas a preposição também. E se fosse o a qual, eu colocaria com um acento. E agora nós vamos entender o porquê. Quando eu falo de pronome relativo, eu só tenho crase diante do pronome relativo a qual e as quais. E agora a gente vai entender o porquê. Vamos lá.
Quando eu tenho o que e o qual, eles são similares. Eles fazem referências aos mesmos termos anteriores. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Então eu coloco a mulher que, o homem que, os homens que, as mulheres que. Mas ao botar o qual, vai ficar o homem o qual, a mulher a qual, os homens os quais e as mulheres as quais. Então aqui, este é um a que é só preposição. E por que eu sei? Porque toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu tenho de observar se um termo posterior vai ou não vai exigir o uso da preposição a. E aqui acabou acontecendo, ó. A pessoa que fiz referência não esteve presente na reunião. Quem faz referência a alguém. Então exigiu a preposição a. Como eu não coloquei depois da palavra referência, o que eu tenho de fazer? Jogar para antes do pronome relativo. Então este a é uma preposição que foi exigida pelo termo referência. Mas por que não tem crase então, Sidney? Porque eu só tenho crase diante do pronome relativo a qual ou as quais. Então isso significa que quando eu colocar o a quem, também não vai ter crase. Diante do pronome relativo quem, sempre tem a preposição a. Mas nunca tem crase. Agora, ao colocar o a qual, observem. Eu ia botar só o que? A pessoa que. Por exemplo, a pessoa que comeu. Quem come alguma coisa não pede preposição. Mas como a gente colocou a pessoa a que fiz referência, quem faz referência a alguém, então tem de ter a preposição a aqui. Agora, quando eu coloco a pessoa a qual comeu, teria o a apenas assim, sem o acento. Mas como eu coloquei a pessoa a qual fiz referência, então quem faz referência a alguém, o a, preposição exigido pelo termo referência, vem para cá e faz a fusão com o azinho que já tem na expressão a qual. Então agora sim passaria a ter o acento. Tranquilo? E para finalizar, não esteve presente à reunião, não esteve presente ao colégio, não esteve presente ao comício, então eu tenho acento tranquilinho. Beleza? Tranquilo? E agora a gente vai partir para as questões de concurso mesmo, questões aí específicas do CESP, tá? Acredito que agora a gente vai conseguir tirar de letra, se prestar bastante atenção, porque a gente já deu uma boa analisada no processo teórico e com as questões de fixação a gente já aprofundou um pouquinho. Então vem aqui comigo, ó. Primeira questão. As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais. O emprego do sinal indicativo de crase em as suas justifica-se porque o termo vinculadas exige o complemento regido pela preposição a e o pronome possessivo suas vem antecedido por o artigo definido feminino plural. Olha só que questão bacana. Geralmente o aluno olha para o pronome possessivo e ele pensa logo na crase facultativa. Mas não foi o caso. Aqui simplesmente ele disse o porquê tem uma crase ali. Porque o termo anterior, que é a palavra vinculada, está exigindo a preposição a, porque se é vinculado a alguma coisa. E o termo posterior, como é feminino no plural, está usando o artigo as, que é o artigo no plural. Então, se tem preposição a mais artigo as, tem crase. É exatamente isso que a questão está dizendo. Então, aqui, ó, gente, questão certa. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 2. Tá assim, ó, no trecho, a energia eólica é uma opção complementar à fonte hidrelétrica. O emprego do acento grave, indicativo de crase, é facultativo. E aí observa, basta eu saber a regra geral dos processos. Quando a gente fala em crase facultativa, eu penso logo em quem? Eu penso logo no nome próprio feminino, na preposição até e no pronome possessivo feminino. Fonte é preposição até? Fonte é pronome possessivo feminino? Fonte é um nome próprio feminino? Fonte é um substantivo normal. Então aqui a crase não é facultativa, aqui a crase é obrigatória. Então a questão está errada. Vamos para a terceira questão. Terceira questão está aí, ó. Deixa eu beber uma aguinha aqui. De um lado, o sentimento inato, inerente ao gênero humano, de inconformidade com a derrota.
Se fosse empregado o termo espécie humana em lugar de gênero humano, e aí vamos lá, ó. A substituição de ao por a com crase seria obrigatória para a manutenção da correção gramatical do texto. E aí vamos lá, o que é esse ao? É preposição a mais artigo o. Afinal de contas, se é inato, se é inerente a alguma coisa. Aqui, ao gênero humano. Então, este o é um artigo admitido pelo termo posterior. Se eu troco gênero humano e coloco, espécie humana, é óbvio que eu teria uma crase. A espécie humana ao gênero humano. Então, se eu troco a espécie humana por ao gênero humano, é óbvio que tem preposição mais artigo. Então, tem o quê? Tem crase. Então, vamos lá, ó. De um lado, o sentimento inato, inerente ao gênero humano, ou inerente à espécie humana, vai ter crase sempre, porque tem preposição exigida pelo termo anterior e artigo admitido pelo termo posterior. Então, aqui vai manter a manutenção sim, né? Vai manter a coerência, então tá certo. Então, ó, certinha a questão 3. Vamos para a questão 4. Questão 4 está assim, ó. A ampliação dos direitos fundamentais com o reconhecimento de novos direitos faz surgir no panorama jurídico novas formas de conflito, especialmente as decorrentes dos direitos de segunda e terceira geração. O emprego de sinal indicativo de crase no termo a em as decorrentes manteria a correção gramatical do texto. Então vamos lá, vamos entender o que ele fez aqui, ó. Deixa eu apagar e deixa eu achar logo as decorrentes. A ampliação dos direitos fundamentais com reconhecimento de fez surgir especialmente as decorrentes. Então vamos lá. A questão está dizendo o seguinte: o emprego de sinal indicativo de crase no termo a, aqui, ó, em as decorrentes, manteria a correção gramatical do texto. Gente, quando a gente coloca a ampliação dos novos direitos fundamentais com o reconhecimento de novos direitos, faz surgir no panorama jurídico novas formas de conflito, especialmente as decorrentes dos direitos, esse as aqui é só um artigo. Não tem termo nenhum anterior exigindo a preposição a. Então, como é que eu vou colocar um acento ali se não tem exigência de preposição? Então, não tem como. Vai, é óbvio, alterar completamente. Então, a questão aqui, ó, ela está errada. Vamos para a questão 5. Questão 5 está assim, ó. No trecho, somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos, o elemento aos poderia ser corretamente substituído por aqueles. E aí vamos lá, ó. Somado a alguma coisa. Este a é uma preposição. E esse os? Esse os é um pronome demonstrativo. Então vamos lá. Esse os eu posso substituir por aqueles. Então vamos lá. Eu vou substituir por aqueles. Eu posso substituir o os por aqueles. Só que o termo anterior está exigindo a preposição a. E preposição a mais aqueles dá o aqueles craseado. Então a questão está perfeita, certinha, ó. Certa a questão 5. Agora vamos para a questão 6. Questão 6 está assim, ó. No trecho, tem se mostrado cada vez mais vulnerável às mudanças, a substituição de as por a provocaria erro gramatical. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Se não prestar atenção nessa daqui, derrapa. Qualquer um derrapa. Então venha comigo, ó. Aqui o camarada está falando de erro gramatical. Não está falando de sentido. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Tem se mostrado cada vez mais vulnerável às mudanças. Se é vulnerável a alguma coisa. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a.
O termo posterior tem o artigo as, porque é a palavra mudanças no plural. Show! Então, ali eu tenho a crase obrigatória. Só que o camarada disse que dá para tirar esse as e colocar apenas a preposição a. E que não vai, né? E que vai provocar um erro gramatical. Só que aí se liga. O termo anterior está exigindo a preposição a. Isso é incontestável. Se é vulnerável a alguém. Só que a palavra mudanças ali, o SESP faz muito isso. Ela pode ser empregada no sentido geral ou no sentido específico. Quando eu generalizo, eu não uso o artigo. Agora, quando eu especifico, eu obrigatoriamente uso o artigo. Então, vamos lá. Se o camarada coloca do jeito que está aqui no exemplo, o as craseado, significa que além da preposição a exigida pela palavra vulnerável, ele colocou o artigo as. E colocou o artigo por quê? Para mostrar que aquelas mudanças são específicas. Agora, ele pode falar das mudanças de forma generalizada. Que mudanças são? Quaisquer mudanças. Então, ele pode sim não colocar o artigo, porque ele vai falar de forma generalizada. E se ele não colocar o artigo, ele vai colocar apenas o quê? Apenas a preposição exigida pelo termo anterior, ou seja, apenas o a, como a questão colocou. Só que se eu posso fazer isso, eu posso fazer de forma gramaticalmente correta. Eu só não poderia caso eu quisesse manter o sentido. Está entendendo? Então, como aqui a questão está dizendo que a mudança desse as, craseado, pelo a provocaria um erro, a questão está errada. Porque não provocaria um erro gramatical, não. Provocaria uma alteração de sentido, porque eu deixaria de ter um termo específico para ter um termo generalizado. Mas gramaticalmente está certo. É claro, muda o sentido, mas gramaticalmente não, está errado. Tá? Então, como a questão disse que provocaria o erro, a questão está errada. Vamos agora para a questão 7. Para isso, criou instrumentos efetivos para melhor adequar os serviços às populações de menor renda e garantir a qualidade na provisão dos serviços financeiros. O emprego do sinal indicativo de crase em as populações, está aqui, deve-se à presença da forma verbal adequar e do artigo feminino definido que precede o substantivo. Então, vamos lá. Para isso, criou instrumentos efetivos para melhor adequar os serviços às populações. Então, nesse contexto, quem adequa alguma coisa a outra. Então, realmente, o termo adequar está exigindo a preposição a. E o substantivo que vem depois, ele vem precedido do artigo feminino as, né, do artigo feminino definido as. Então, a questão aqui certa. Vamos para a questão 8. Questão 8 está assim, No dia seguinte, da entrevista, chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: Tião, filho da chepeira, uma referência à xepa. Prática de pegar os restos de feiras para levar para casa. Nos trechos, chegou à sala de aula e uma referência à xepa, o emprego do sinal indicativo de crase, opcional em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente, da forma verbal chegou e do substantivo referência. Vamos lá. A justificativa para o uso do acento, para a crase, está até certo. Só que aí observa, disse que é opcional em ambos os casos. Galera, quando eu tenho crase opcional, acento opcional, é crase facultativa. Então, eu vou pensar em nome próprio feminino, vou pensar na preposição até e vou pensar no pronome possessivo feminino. Eu estou aqui diante de dois substantivos e que o termo anterior está exigindo a preposição a. Então, gente, não tem como. Então, aqui não é opcional não, tá? Aqui é
obrigatório. Então, vamos lá, ó. Sinal indicativo de crase, opcional em ambos os casos? É opcional não. Aqui é obrigatório. Então, galera, a questão está errada. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 9. Questão 9. Acompanha comigo, ó. Para aperfeiçoamento dos processos relativos à arrecadação e à aplicação das receitas próprias da entidade, né? O emprego de sinal indicativo de crase em a aplicação, tá aqui, ó. Justifica-se porque a palavra relativos exige complemento regido pela preposição a e a palavra aplicação está precedida por artigo definido feminino. Então vamos lá. Para aperfeiçoamento dos processos relativos, se é relativo a alguma coisa, então é relativo à arrecadação e é relativo à aplicação, então o termo anterior está exigindo a preposição a e o termo posterior, que é a palavra aplicação, está antecedida por artigo definido feminino. Porra, certinho. É a regra geral da crase. Então, questão 9, certa. Vamos para a questão 10. Questão 10 está assim, ó. Na esfera do público, o indivíduo elabora sua identidade pública, cujas regras de manutenção obedecem a leis mais ou menos impessoais e, em princípio, válidas para todos. Como o verbo obedecer admite dupla regência, ou seja, seu complemento pode vir ou não introduzido pela preposição a, seria mantida a correção gramatical do texto se no segmento obedecem a leis fosse empregado acento indicativo de crase no a, que está tudo errado. Primeiro que o verbo obedecer ele não possui dupla regência, nesse caso aqui. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, o verbo obedecer, ele aqui realmente está pedindo a preposição a. Agora, o termo que vem depois é um termo feminino no plural. E a no singular, mais palavra no plural, o que a gente disse? Crase. Nem a pau, porque a crase aqui, ó, seria a preposição a, mais o artigo a no singular. Se a palavra que vem depois está no plural, não tem como eu ter uma crase assim. Eu até poderia colocar no plural. Obedecem a escraseado leis. Mas se o a está no singular, não tem como colocar o acento não. Aquele a é apenas uma preposição. Então a questão 10, ela está completamente errada, tá? E diante disso, acho que a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona a crase. Agora, por que a gente sempre enfatizou em cima do artigo, galera? Depois de você visualizar todas essas questões, você já deve ter percebido que o perfil da banca é trabalhar normalmente em cima do artigo. Agora, é claro, uma vez ou outra cai o pronome, mas se eu já dominei a base, eu não vou cair em nenhuma pegadinha, tá? É só ficar ligado. Aqui pode ou não pode, regra geral e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, para finalizar, uma mensagem aí para você. Se você pode sonhar, você pode fazer, do Walt Disney. E isso é verdade. Se você botou na sua cabeça que você vai conquistar um objetivo, é só ter força de vontade. Não pode esperar cair do céu, não. Se você batalhar, pode ter certeza que você vai conquistar, tá? E se você tiver alguma dúvida aí, qualquer problema, entre em contato comigo, que na medida do possível a gente sempre responde, sempre atende. Até mesmo porque a gente faz essa aula com muito carinho, com muito cuidado, para que você se torne um aluno competitivo e que você possa conquistar a sua almejada vaga no concurso público. Então avalie a aula, porque é muito importante para a gente, tá? Então, meu companheiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.